Nesse vídeo nós vamos continuar, a nossa análise sobre o Coringa. Só que agora com um novo recorte. Eu vou analisar um Coringa específico. Vou analisar o Coringa do Heath Ledger. Aquele Coringa que figurou o personagem, no filme O Cavaleiro das Trevas. Nesse filme, o Coringa passou a se tornar até, de uma certa maneira, o protagonista. Eu lembro que na época se comentava isso, O Coringa ficou mais interessante do que o próprio Batman. Na verdade, aquilo que foi feito pelo Ledger foi algo bem novo. Ele encarnou propriamente o personagem, Deu uma nova vida, um novo sentido à ideia do Coringa. Mas o que eu quero é analisar basicamente essa personalidade, O Coringa do Ledger aparece como um Coringa psicótico, um Coringa que está disposto a desafiar e a destruir a civilização. No filme fica evidente, a partir de diversas falas do personagem, que ele se coloca como um grande inimigo da civilização. Ele quer ir além da postura hipócrita, das máscaras, da civilização. Por isso, esse sentido que é oferecido no filme é um sentido muito interessante e atrativo, Porque nos oferece um Coringa mais inteligente, mais intelectualizado. Nós podemos perceber essa intelectualização do personagem em muitas das falas, Até mesmo no fragmento do depoimento em que o Batman está entrevistando o Coringa, na cadeia, na prisão, nós podemos perceber bem o nível da conversa, Ele chega a questionar a moral social, ele chega a dizer ao Batman, que a moral da civilização é uma piada ruim. Eles estavam usando o super-herói só enquanto precisavam. Depois que não precisassem mais, eles iriam enxotá-lo como se fosse um cão qualquer. Então notem, que ele questiona aí a própria noção de moral social, do que é certo e do que é errado, do que é considerado bom e mal. O questionamento é um questionamento moral de primeira monta. Podemos dizer com uma estrutura filosófica até bem apurada, Em outros diálogos também entre os personagens se percebe essa intelectualização. Mas ao mesmo tempo ele mantém-se como um psicótico. O auge de sua psicose, para tirar qualquer dúvida que paire sobre se ele era ou não psicótico, ele queima dinheiro. Existe até um dito popular, que louco é aquele que queima dinheiro, louco é aquele que queima grana. E em certo momento do filme ele faz exatamente isso. Ele queima o dinheiro da máfia, ele queima o dinheiro, que ele havia conquistado. O que mostra que ele não se interessava propriamente só pelo dinheiro. Ele chega a dizer isso até, De uma forma bem direta, ele diz que os criminosos haviam perdido a sua essência. O criminoso devia gostar da anarquia, do crime, e não propriamente, daquele dinheiro que se conquistava a partir do crime. Isso evidencia
a sua parte psicótica e psicopática. Essa é uma coisa importante de vocês entenderem. Um psicopata pode ser, ao mesmo tempo, um psicótico, né? E um psicopata. Há essa condição. É mais raro, mas é importante dizer que alguns psicopatas, né? Eles também são psicóticos. Alguns psicóticos também se fazem psicopata. É lógico que nem todo psicopata tem essa parte psicótica, mas alguns psicopatas chegam a acreditar que são verdadeiros missionários, estão cumprindo, né, a ordem de um poder superior, de algo maior. Então, nesse sentido, podemos dizer que alguns psicopatas também são psicóticos. E no caso do Heath Ledger, o que se percebe é exatamente essa ideia de que ele tinha um pouco dos dois. Era um sujeito psicótico, mas também era movido por uma psicopatia que levava-o a querer a destruição da civilização, a manter uma certa hostilidade em relação ao sujeito formal, às máscaras sociais. Então notem, né, que o personagem criado, né, pelo filme do Nolan é um personagem muito interessante e até diferente do arco normal dos quadrinhos, que é um arco mais linear, em que o Coringa é apenas um assassino, o Coringa é apenas um desequilibrado. Nesse sentido, além de ser um desequilibrado, o Ledger nos oferece um Coringa genial, em muitos momentos até mais inteligentes do que o próprio Cavaleiro das Trevas, o próprio Batman, né? Então vejam que eu me propus a analisar esse recorte porque o Coringa do Ledger ainda continua a nos fascinar. Muitos dos fãs de quadrinhos dizem que foi o melhor Coringa a ser encenado por Hollywood. Eu estou entre esses indivíduos que acreditam que foi mesmo o melhor, né? E foi o melhor porque ele ofereceu um aspecto são dentro da loucura. Ele apresentou uma certa sanidade dentro da loucura. Ele mesclou uma certa lucidez dentro da psicose, dentro da loucura. Por isso, ele não era apenas um louco, era um louco com propósito. O propósito maior era a anarquia, era o caos. Em certo momento do filme ele chega a dizer isso: eu sou agente do caos, ou seja, né, eu sou aquele que quer ver os sentidos, os significados sociais implodirem, deixarem de ter peso diante dos nossos olhos. Então, em um certo sentido, a proposta dele é uma proposta até revolucionária, que questiona a ingenuidade social, que quer ir além propriamente, né, daquele ponto de vista ingênuo do cidadão comportado, do cidadão que se adapta às normas cegamente. Nesse último sentido, ao questionar a norma, ele está questionando o sentido válido da moral. Ele está questionando o que de fato deve ser pensado como bom e mal, o quanto de maldade aquilo que chamamos de normalidade traz, o quanto de exclusão, o quanto de preconceito. Então, vejam, né, que esses questionamentos são questionamentos
interessantes e filosóficos, profundos. Talvez por isso ele tenha se tornado um personagem tão marcante e acabou por se eternizar. Agora, no próximo vídeo, eu vou analisar o filme do Joaquim Fênix. Nós vamos discutir um outro arco de pensamento. Ainda falando sobre Coringa, agora o filme Coringa, do Joaquim Fênix. Se gostou, curta o nosso canal, divulgue o nosso conteúdo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, porque o canal foi feito para você. Até a próxima vez.